Estou de volta aqui, vou pedir para o pessoal colocar nossos convidados na tela. O que aconteceu, gente? O Pedro viria participar aqui presencialmente com a gente, mas infelizmente não conseguiu estar participando, mas ele vai estar conduzindo remotamente. Não é isso, Pedro? A Educa Seguros, a Associação Nacional de Microseguradoras, por esse convite para conduzir esse painel tão importante com nomes que são mais do que referências em microseguros, são também amigos que eu construí ao longo dessa jornada nesse tema. Gostaria de agradecer a organização, especialmente na pessoa do Edson Calheiros, que também é um parceiro, né, que participa dessas discussões muito ativamente e vem topando os nossos projetos, as nossas empreitadas ao longo desses anos e além de ser um técnico, uma pessoa com uma trajetória muito consistente no setor de seguros, que me ensina bastante, é uma pessoa muito generosa. E eu gostaria de agradecer ao Edson de forma muito especial. Então, eu agradeço também aos meus colegas de painel e eu vou começar apresentando, falando um pouco de cada um deles. Nós temos aqui conosco hoje a Camila Fonseca, é uma brasileira que nos orgulha trabalhando na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, lá em Genebra, com esse tema tão caro para o setor de seguros no Brasil, que são seguros inclusivos. A Camila é técnica de capacitação em seguros inclusivos do Programa de Seguros de Impacto da Organização Internacional do Trabalho, parte da equipe do Programa de Seguros da OIT. Ela lidera as atividades de capacitação em seguros inclusivos e educação em seguros no nível global desde 2016. A Camila é mestre em estudos de desenvolvimento pelo The Graduate Institute de Genebra, na Suíça, é bacharel em relações internacionais pela PUC de São Paulo. A Camila fala inglês, espanhol, francês, polonês. E já esteve aqui conosco no Brasil em um workshop de seguro de impacto promovido pela CNSEG no ano passado. Então, é um prazer te ver de novo. Camila está aqui nesse painel discutindo com você. Junto com a Camila, nós temos a Catherine Uvermarke, que é diretora executiva do Microinsurance Network. A Catherine vai contar para a gente um pouco do que é o Microinsurance Network, é essencialmente uma rede de experts em microseguro, e ela vai detalhar o trabalho que eles fazem, esse trabalho tão importante. A Catherine tem uma trajetória como consultora econômica estratégica com foco em desenvolvimento, especialmente em países do continente africano. Ela assumiu a posição de diretora executiva do Microinsurance Network em 2017. A Catherine tem um mestrado em economia, com referência a estudos africanos pela SOAS, e ela é bacharel em ciências sociais e humanidades pela Universidade de Cape Town. E, por fim, nós temos conosco a grande honra de contar com a presença do senhor Eugênio Velasquez, que é um dos grandes embaixadores do tema de microseguros no Brasil. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito ao longo desses anos. O Velasquez é ex-diretor da Bradesco Seguros e hoje atua como consultor. Ele continua sendo presidente da Comissão de Seguros Inclusivos da CNSEG, desde a fundação da comissão, membro da Academia Nacional de Seguros Privados e da Microinsurance Network. Tem mais de 30 anos de experiência na área de venda de seguros massificados e corporativos. Então, é uma grande honra estar aqui com esse painel de líderes e experts em seguros inclusivos. Nós vamos tratar, o tema hoje é o microseguro no mundo. E, para começar, eu gostaria de convidar a Camila para abordar um pouco dessa trajetória. Recentemente, eu li um artigo da Milliman que divide o microseguro em 3 ondas. Então, o microseguro começou numa primeira onda como um agregado ao microcrédito. Então, ele servia principalmente para proteger as instituições as microfinanceiras, na concessão do crédito, do microcrédito. Numa segunda onda, as seguradoras passaram a se interessar a criar unidades de microseguro, entendendo que o consumidor de microseguro de hoje era o consumidor de seguro do amanhã e, portanto, elas passaram a desenvolver produtos que geravam mais valor para o cliente, porque entendiam essas necessidades do cliente que estava sendo alcançado. E aí a gente chega finalmente numa terceira onda, que é uma onda marcada pela digitalização tanto dos consumidores como das seguradoras. E é essa onda que a gente está vivendo no momento. Então, eu fiz aqui um breve contexto para passar a palavra para a Camila poder detalhar para a gente verificar como é que aconteceu essa evolução do tema ao longo do tempo. Camila, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada por esse spoiler da minha apresentação.
Foi muito bom, inclusive já introduziu um pouco o tema. Eu posso compartilhar minha apresentação ou não é necessário? Porque eu tenho alguns slides, então não sei se o pessoal consegue ver ou se eu... Vamos pedir o Heitor aqui para subir a apresentação, se possível. Tá. Bom, eu vou começar de qualquer forma, se depois ele conseguir colocar a apresentação aí para ajudar o pessoal, ele coloca. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Como o Pedro disse, eu trabalho no Programa de Seguros de Impacto da OIT, aqui em Genebra. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, então é uma das agências das Nações Unidas, e o nosso trabalho em microseguros, ele acontece porque nós acreditamos que o seguro é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Então, ele tem o poder, né, de reduzir a vulnerabilidade de populações de baixa renda, ele tem o poder de estimular o crescimento de pequenas e médias empresas, ele pode auxiliar governos a atingir objetivos de desenvolvimento econômico e pode também contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é por esse motivo que a OIT, como uma organização das Nações Unidas, se interessa pelo microseguro e pelo tema de seguros de impacto em geral, porque quando a gente fala de seguros de impacto, a gente vai além do microseguro. E o que o programa de seguros de impacto da OIT faz é basicamente trabalhar lado a lado com seguradoras, canais de distribuição, para inovar, para aumentar a inclusão financeira da população de baixa renda, e a gente faz isso a nível global. Então, trabalhamos África, Ásia e um pouco também na América Latina. Eu queria começar apresentando um pouquinho do conceito de microseguro, porque isso difere. A gente acha que o microseguro é a mesma coisa ao redor do mundo, mas não é. Cada país tem uma definição diferente. Na OIT, a gente considera o microseguro como um seguro desenvolvido para pessoas de baixa renda, com prêmios e benefícios que sejam adequados à necessidade dessas populações. Então, ele é basicamente um seguro como um seguro convencional, né, baseados nos mesmos princípios, mas pelo fato de servir a uma população de baixa renda, ele precisa ter um design aí um pouquinho diferente, né? Então, o microseguro ele precisa ter um custo mais acessível, ele precisa ser de fácil distribuição, ele precisa ser fácil de se entender, porque é uma população que geralmente não tem a cultura do seguro, né? Não tem um entendimento sobre o que o microseguro é. Então, essa definição que a gente utiliza na OIT, ela é bem ampla, né? E é uma definição um pouco qualitativa. Então, nós não definimos o microseguro como um seguro que tem um nível mínimo de prêmio, que tem um nível de indenização. Essa não é a definição que a gente usa. Mas, em diferentes países do mundo, as definições são diferentes. Então, alguns países adotam uma definição um pouco mais quantitativa, né? Eles dão limites, quanto que o prêmio precisa ser, não pode ser maior que, por exemplo, $3, a indenização não pode ser maior que $3.000. Então, alguns países têm essa definição um pouco mais quantitativa do que é um microseguro, e outros países têm uma abordagem um pouco mais qualitativa, que é como a OIT enxerga um microseguro. Tudo isso para dizer que a definição de microseguro ao redor do mundo, ela varia bastante, né? E cada país tem um marco regulatório, obviamente, os países que aprovaram o marco regulatório do microseguro, cada país tem a sua própria definição e que faz sentido naquele contexto. Então, não tem um certo ou errado quando a gente fala de definição de microseguros, o que tem é o que funciona para um país e o que não funciona para um país. Então, o importante mesmo é considerar os diferentes atores, considerar o contexto local, antes de chegar nessa definição. Mais tarde, talvez, os nossos colegas que trabalham no mercado brasileiro, talvez Pedro Velasquez, possam falar um pouquinho para a gente como esse tema é abordado no Brasil. Então, agora que eu defini como a OIT enxerga o microseguro, né, que é um seguro para as pessoas de baixa renda,
eu queria fazer um pouquinho a linha do tempo dos microseguros ao redor do mundo. Então, o Pedro já deu aí um spoiler, mas eu vou discutir essas 3 fases, eu vou falar um pouquinho das tendências de cada fase, quais são os desafios de cada fase, e como a gente está nos dias de hoje, quais são as tendências atuais, o que a gente vê nos dias de hoje, e o que a gente deve ficar aí atento para talvez investir no futuro. Então, a primeira fase do microseguro, a gente fala que ele emergiu das microfinanças lá no final da década de 90. Então, por volta de 1999, o microseguro ele surge como uma continuação aí das microfinanças. Então, a gente teve aquele boom do microcrédito, mas aí percebeu-se que as pessoas precisavam, além de crédito, elas precisavam de outros serviços financeiros também. Então, o microseguro surgiu nesse período. Só que nessa época ele era basicamente vendido por microfinanceiras, né, as instituições de microfinanças, e era muito atrelado a empréstimos. Então, era aquele seguro prestamista, né, que tem mais uma função de proteger o credor do que o cliente propriamente dito. Então, esses seguros, eles não ofereciam muito valor ao cliente, o custo-benefício era baixo, e na época as operações também eram muito manuais, então tudo era feito de forma manual, o que fazia que esse seguro fosse caro. E quando a gente fala de microseguro, a gente precisa ir no preço mais acessível. Então, essa era uma dificuldade muito enfrentada logo que o microseguro surgiu no final da década de 90. Outro canal de distribuição que era muito utilizado nessa época eram as associações comunitárias. Então, quando eu falo de organizações comunitárias, eu estou falando, por exemplo, de sindicatos, de cooperativas, igrejas, também são organizações comunitárias, que são assim grupos que têm uma forte missão social, né? Eles têm a missão de ajudar os membros a melhorarem a situação financeira, a melhorarem a situação de vida. Então, as seguradoras começaram a enxergar essas organizações como possíveis canais de distribuição do microseguro, justamente por elas fazerem esse link com a população de baixa renda. E obviamente que esses canais, eles não são canais de venda, né? Eles não eram muito esses canais que faziam venda de produtos, mas eles tinham esse link direto com a população de baixa renda. Então, eu diria que do final dos anos 90 até talvez 2010, essa foi assim, aí a primeira fase do microseguro, que foi muito marcada por microfinanceiras, organizações comunitárias, e os desafios que a gente enfrentava nessa época eram, primeiramente, produtos de baixíssima qualidade. Então, como eu já disse, os produtos eram mais feitos para proteger o canal de distribuição do que os clientes em si. Então, esses produtos tinham uma qualidade um pouco mais baixa, e além disso, os custos eram altos, né? Os custos para fornecer esse produto era alto, e os clientes também que não tinham educação em seguros, não sabiam o que era seguro, e esse era um obstáculo bem grande nessa primeira fase. Passando aí para a segunda fase do microseguro, o que a gente observa a partir dos anos 2010, mais ou menos, ao redor do mundo, é o surgimento dos microseguros móveis. Então, foi um boom no começo na década aí de 2010, mais ou menos, foi um boom no uso da tecnologia móvel para oferecer microseguro. E no caso, como isso funcionava, era entre uma parceria, né, entre as operadoras de telefonia móvel e as seguradoras, para oferecer o seguro através do celular. Só que, se vocês lembram, nessa época, os smartphones não eram tão difundidos como hoje, e raramente as pessoas tinham acesso à internet no celular, e principalmente essa população de baixa renda, que é quem a gente quer atingir com os microseguros. Então, tudo isso era feito com as tecnologias das operadoras de telefonia móvel, usando aqueles celulares bem antigos, sabe? Aquele Nokia que tinha o joguinho da cobrinha, era bem esse tipo de celular. Então, era um pouco complicado essa tecnologia, mas foi bem feita, e muitos produtos de microseguro tiveram sucesso sendo vendidos
por celulares, né, por operadoras de telefonia móvel. E durante esse período ficou muito conhecido esse modelo que chama freemium, que é uma junção das palavras free, né, que é grátis em inglês, e premium, que é o prêmio. Então seria um modelo de premium grátis aí no começo. Basicamente, as operadoras de telefonia móvel, elas ofereciam o seguro, o microseguro, como uma recompensa aos clientes que eram leais. Então, se você era um cliente leal, que fazia uma recarga com uma certa frequência, ou que utilizava bastante tempo de ligação, você poderia ter acesso ao microseguro aí como um benefício. E a ideia era que esse microseguro, como uma recompensa, ele ensinaria um pouco as pessoas como o seguro funciona, ele criaria uma certa cultura do microseguro, e a partir daí as pessoas começariam a comprar outros produtos de microseguro por conta própria, de forma voluntária. Então, o modelo do microseguro móvel, ele era gratuito no momento, obviamente que financiado pelas operadoras de telefonia móvel, que pagavam os prêmios para seguradoras, mas depois o cliente era quem pagaria para ter a cobertura do seguro. Isso era como, né, todo mundo imaginava que ia funcionar. Mas não foi muito bem assim que funcionou, então a gente viu que em alguns casos, sim, as pessoas começaram a comprar produtos de forma voluntária, através do celular, através das operadoras de telefonia móvel, mas em muitos casos isso não aconteceu. Então, os clientes, eles tinham essa primeira experiência do microseguro, em alguns casos eles não continuavam com o produto, não compravam o produto de forma voluntária, outros casos eles nem sabiam que estavam cobertos, justamente por ser um produto que foi dado como uma recompensa, né, pela lealdade. Muitas vezes eles nem sabiam que eles tinham um produto de seguro. E então, por volta aí do final dessa nossa década agora, por volta dos anos 2019, 2018, a gente foi vendo que o entusiasmo inicial com o microseguro móvel, ele foi dando lugar a outras tendências que eu vou discutir um pouco mais para frente. E esse modelo do freemium, que eu apresentei um pouquinho antes, ele foi se tornando um pouco menos popular com o passar dos anos. Então, agora a GSM Association, que é a organização que representa o interesse das operadoras de telefonia móvel internacionalmente, relata que existem por volta de 102 produtos de microseguro móvel no mundo atualmente, o que é um número relativamente baixo se a gente pensar que há 5 anos atrás esse era um dos produtos mais populares de microseguro que existiam. E que atingia milhões de pessoas, né? Então é muito fácil atingir milhões de pessoas por intermédio de operadoras de telefonia móvel. Nessa segunda fase aí dos microseguros, que começou em 2010, um outro modelo de vendas que a gente vê ao redor do mundo que é muito popular são os canais de distribuição em massa. Então, nós temos varejistas, companhias de água, companhias de luz, correios, né, que são canais de distribuição em massa que são conhecidos pela população de baixa renda, que são populares, que têm fácil acesso a esse público, e que já possuem uma infraestrutura para realizar venda, né, o que é muito importante quando a gente está falando de microseguros. Mas também a gente vê vários desafios ligados aos canais de venda massificada. O primeiro deles é que, em muitos casos, os vendedores, as pessoas que estão vendendo o microseguro não entendem as apólices muito bem, passam informações erradas aos clientes, o que acaba por gerar uma má reputação para as seguradoras. E além disso, quando um cliente vai a uma loja, ele tem assim uma concorrência de outros produtos que ele pode adquirir, e o microseguro não é necessariamente o produto mais interessante para o cliente naquela hora. Então, tem aí uma certa dificuldade para vender o produto por meio desses canais de distribuição massiva. Então, a gente começou com as microfinanceiras, as organizações comunitárias, né, sindicatos, igrejas e cooperativas.
vimos esse boom do microseguro móvel que começou a servir milhões de pessoas da noite para o dia, e os canais de venda massificada que também apresentavam um grande número de clientes. Então, isso a gente chega aos anos a 2019, e agora eu vou comentar um pouco o que vem acontecendo nos dias de hoje, nesse meio dos microseguros. Então, a primeira tendência que a gente vê bastante nos dias de hoje é o uso de plataformas digitais. Então, no caso, muitas pessoas têm acesso à internet, smartphone, a plataformas de compra, como no Brasil a gente tem Mercado Livre, nos Estados Unidos a gente tem eBay, tem Amazon. Então, são plataformas que reúnem, né, compradores e vendedores de bens e serviços, que têm uma grande base de clientes e que oferecem aí o suporte a vários métodos de pagamento. Então, o que está sendo discutido agora na comunidade dos microseguros existe uma forma de utilizar essas plataformas para o microseguro? A gente conseguiria atingir a população, os clientes de baixa renda através dessas plataformas? Seria viável? Seria eficaz? É uma das discussões que está acontecendo nesse momento na comunidade. A outra tendência que a gente vê forte crescendo nos dias de hoje é dos microseguros integrados. Então, quando eu falo de microseguro integrado, eu estou falando de um microseguro que é vendido juntamente a um outro produto ou serviço, o que não é permitido em alguns países, mas é permitido em outros. Então, por exemplo, quando eu compro uma passagem aérea, eu posso comprar um produto de seguro viagem, ou uma passagem de ônibus, eu posso comprar um produto de seguro viagem. Então, isso seria um seguro integrado, só que aplicado ao mercado de baixa renda. Então, um exemplo que eu acho bem interessante é um exemplo de uma empresa da África do Sul, que chama Lunkani, e da companhia de seguros Hollard, que também é da África do Sul. Basicamente, a Lunkani, ela desenvolve e distribui sistemas de detecção de incêndio para assentamentos informais. Então, basicamente, é o que a gente chama de favela, né, no Brasil. E esses detectores de incêndio, eles são vendidos com um produto, um seguro de vida ou um seguro contra incêndios, que é assegurado pela Hollard, que é essa seguradora da África do Sul. Então, basicamente, o cliente compra um sistema de detecção de incêndio, e ao comprar esse sistema de detecção, ele pode também comprar um seguro unido a isso. Então, essa é uma integração do microseguro com um outro tipo de serviço, e que acaba por reduzir bastante o atrito que vem da venda isolada de uma apólice de seguro, porque é muito mais difícil você convencer alguém a comprar um microseguro isolado do que convencer alguém a comprar um produto que vem também junto com o microseguro. Então, essa é uma tendência que a gente vê bastante agora no mercado internacional, tentar vender produtos mais integrados e que ofereçam aí uma opção de gestão de risco mais completa, né, para os clientes. E a tecnologia aí ela vem sendo usada para alcançar esse bem maior. Talvez uma terceira tendência que eu gostaria de discutir é a de soluções combinadas. Então, antes a gente falava o microcrédito como uma coisa, o microseguro como outra coisa, e agora a gente vê que não, que na verdade todas essas soluções elas são complementares, e é importante oferecer pacotes de completos de gerenciamento de risco para a população de baixa renda. Então, o que está surgindo muito no mercado internacional são soluções combinadas que agrupam diferentes formas de proteção. Então, o seguro com um empréstimo emergencial, com poupança e dicas para redução de risco, por exemplo, quando que um cliente tem acesso quando um evento de risco ocorre. Para dar um exemplo, vou dar um exemplo de um seguro agrícola, por exemplo, que paga os agricultores em caso de danos à colheita, mas que também libera acesso a um empréstimo emergencial para que esses agricultores possam também comprar novos insumos para replantar a colheita. Então, uma tendência que está agora
bem interessante no mercado é essa de soluções combinadas, e isso se mostra cada vez mais importante, porque o mundo está ficando um lugar com novos riscos, né? A gente tem aí os eventos climáticos, desastres naturais, agora estamos no meio de uma pandemia, então é muito importante pensar em soluções holísticas de gerenciamento de risco que vão além do simples microseguro isolado, e essa é uma tendência bem forte no mercado internacional. E talvez uma última tendência que a gente vê também no mercado internacional, lá no começo, quando eu comentei sobre as microseguradoras, os microseguros sendo vendidos através de microfinanceiras, durante esse período, muitas seguradoras começaram a criar suas próprias microseguradoras independentes, né, completamente autônomas. E agora o que a gente vê é um movimento um pouco contrário. Então, ao invés de microseguradoras autônomas, a gente vê mais equipes dedicadas ao microseguro dentro das grandes seguradoras, porque isso permite o uso de serviços compartilhados, isso reduz os custos, mas é óbvio que para isso funcionar, é preciso que essas equipes elas tenham uma certa liberdade, uma certa flexibilidade para inovar, né? Porque para fornecer microseguros a gente precisa de inovação acima de tudo. Então eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês, um pouquinho dessa linha do tempo, de como o microseguro evoluiu, lá dos primórdios, de quando ele era ainda muito conectado com as microfinanceiras, passando por essa época aí do seguro móvel, seguro massificado, e até os dias de hoje, onde a tecnologia vem ajudando, né, a aumentar o acesso da população aos microseguros. Apesar de todas essas tendências, a gente vê que teve muito progresso, mas é um progresso lento. Então, nós somos muito otimistas, mas é um progresso lento e é um sucesso um pouco longe do que se esperava lá no começo dos anos 2000, mas aqui a gente continua trabalhando para que isso aconteça, para que mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta que é tão importante na gestão de riscos. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Que interessante que a gente não combinou essa divisão das ondas, né? Mas eu acho que esse raciocínio é prevalente porque ele realmente sintetiza a passagem até do conceito, né, de microseguro. Lá atrás, a unidade que você trabalha chamava Microinsurance Innovation Facility, né? E hoje ela mudou inclusive o nome, né? E essa é uma tendência que acompanha a evolução do conceito no mercado. Então, eu acho que o Velasco vai poder comentar bastante sobre isso, né? A passagem do microseguro para os seguros inclusivos, né? Como é que ela acontece ao longo dessa onda, dessas 3 ondas de evolução que a Camila mencionou. Então, Velasco, eu sei que você tem um compromisso e a gente quer muito te ouvir, então eu vou passar sem demora para você. Muito obrigado. O Velasco está no mudo. Obrigado, Pedro. Tá? Obrigado à Academia de Microseguro, Nacional de Microseguros, obrigado aos organizadores, Educa Brasil. Reforço o abraço ao Edson Calheiros, que é uma pessoa que representa para a gente a tangibilização do seguro inclusivo. Não podemos esquecer de algumas coisas, e como o PASE, lá do nosso Alaor, em BH, que nos anos 90 não se falava ainda de determinadas coberturas para pessoas que trabalhavam em construção civil, e ele sempre fez um belo trabalho. Tá? A linha do tempo para os seguradores no Brasil ela começa em 2006, tá? Quando a Seneseg fez o 6º Conseguro no Rio de Janeiro. E lá, Antônio Cássio dos Santos foi a primeira pessoa, a presidente naquela época da seguradora espanhola Mafre, a falar sobre microseguros. E houve, assim, uma verdadeira atração de saber como funcionavam os microseguros. Aqui na instituição, eu fui escolhido para ser um homem responsável por essa área.
Me orgulho de ser o primeiro brasileiro membro da Microinsurance Network e ter aprendido uma coisa que é, para a distância brasileira, da distância mundial de microseguros, fundamental. Em todos os países de sucesso do microseguro, aconteceu sempre um apoio governamental muito importante. Geralmente, até alguns países, como a Índia, não deixavam que seguradoras estrangeiras operassem para pessoas de baixa renda se não tivesse uma JV com uma seguradora local. Outra coisa também que nos diferenciava é que a nossa baixa renda não é tão baixa renda em relação às mesmas características do pessoal de baixa renda a nível internacional. Tínhamos, naquele tempo, muita coisa centrada para seguro-saúde, e a regulamentação de seguro-saúde no Brasil ela é muito rígida e ela torna cara para se oferecer isto. E também existia uma relação de parceria pública-privada das seguradoras para fornecer seguro-saúde a preços acessíveis. Falava-se em seguros de agricultura, em seguros que protegiam animais. Hoje já aparece no relatório de 2020 da Microinsurance Network lá vida, aparece também acidentes pessoais, aparece funeral, aparece seguros que não apareciam anteriormente. Aparece também que grande parte das experiências estão sempre ligadas à participação da mulher. A mulher é a maior decisora da compra de um seguro inclusivo. Inclusive, tem um projeto no Líbano, vou tentar aqui me ater pouca coisa, porque estou, infelizmente, lutando contra o tempo. Minha organização me falou que era 10 minutos para cada palestrante e terminava num horário. Desculpe-me, mas quero me perguntar quando eu vou entrar na sala. Eu tenho uns minutinhos ainda. Quando se deparou com isso, se criou o primeiro marco regulatório no país. A instituição para quem prestou hoje consultoria, a Bradesco Seguros, foi a primeira pessoa jurídica a se registrar como microseguradora, foi a primeira seguradora a lançar um produto de microseguros combinando acidentes pessoais com residencial. Ele já nasceu como um combo, porém, existe a necessidade de se rever várias dimensões da nossa regulação. O Pedro está fazendo isto, é um assunto da pauta atual. Ontem, o presidente da Ceneseg participou da reunião da Comissão de Microseguros, de seguros inclusivos. Quando eu falo em seguros inclusivos, na hora que mudou a nomenclatura, eu fiquei muito feliz, porque na classe A e B brasileira, somente 42% da população tem seguros pagos através do seu próprio bolso. A maioria dos seguros de pessoas de média a alta renda são planos de benefícios oferecidos pelas empresas que ele trabalha. Então, a inclusão no Brasil, para mim, ela transpassa não somente o público de baixa renda. Ela precisa atender também a classe D, a classe C, a classe B e até mesmo a classe A. Uma outra coisa muito importante é que a gente respeitou aqui um ciclo de inclusão no tempo. Começando lá em 1800, coincidentemente, com a libertação dos escravos, houve um grande volume de pessoas que começou a lutar por uma inclusão habitacional. Depois, por uma inclusão trabalhista, fazer parte do mercado trabalhador.
depois numa inclusão educacional. E a educação sucedeu a primeira vez pela inclusão bancária. Eu tinha habitação, eu tinha trabalho, logo eu posso ter uma conta bancária. E a última fronteira da inclusão foi a de seguros. Hoje você torna esse ciclo um ciclo vicioso, favorável em todo lugar do mundo. Tá? Porém, tá? O Bradesco, quando definiu vender seguros inclusivos, a pessoa teria que ter obrigatoriamente já passado pela educação financeira, porque poderíamos ter, em função das nossas rigidezes em relação às leis consumeristas, problemas de poder ter atrito. E a educação do consumidor, a educação da população, tá? Estamos na 7ª Semana Nacional de Inclusão Financeira, que faz um papel muito importante na vida do brasileiro, um evento tão importante como esse Congresso Nacional de Microseguros, porque ele vai mudando a cabeça do brasileiro e tendo, sim, necessidade de ver o seu produto. E eu gostaria de terminar um exemplo recente, não tão recente, né, Pedro, porque foi no ano passado, quando nós tivemos o prazer de receber a BIMA. A BIMA é uma seguradora de origem nórdica, tem sede em Londres, 10% da companhia foi vendida por $100 milhões para a Allianz, e isto é um aviso muito grande. O Eliseu nos apresentou a BIMA, uma vez que a Matilda, vice-presidente, estava em licença maternidade, nos falou por que ele não trabalhava no Brasil, porque a BIMA não tem condições favoráveis de entrar no Brasil. O custo de distribuição, mesmo por telefone, ainda é altíssimo. Tá? As leis não proporcionam que haja uma utilização intensiva de tecnologia para baratear o preço dos seguros e que a legislação, o marco regulatório do microseguros precisava ser renovado. Aí eu entendo que é esse papel que nós estamos hoje na pauta da Comissão de Seguros Inclusivos. Nós estamos solicitando, o Edson tem sido um batalhador com isto, para a gente modernizar esse ato regulatório, abrir mais a nossa cabeça na utilização da tecnologia e, principalmente, não arrumar um sócio na operação de seguros através dos canais de distribuições, principalmente aqueles que usam telefonia móvel. Ele tem que ser um meio que facilite e não um sócio da operação. Tá? Então, eu passei 2 minutos, não, exatamente no tempo dos 10 minutos. O Pedro, ele é, para mim, um expert, não, e um super expert. Se vier qualquer pergunta endereçada a mim, se o Pedro quiser, pode respondê-la, ou eu mesmo responderei depois. Mas, infelizmente, para mim, o evento começava às 10 horas, e o painel teria meia hora, e eu conseguiria ter tempo de perguntas e conseguiria estar na sala às 11h15 para essa importante reunião. Milhões de desculpas mesmo, mas eu não posso me estender. Gostaria de ouvir a Catarine, gostaria de ter a troca e a interação mais com a Camila, que é uma craque, e com o Pedro também. Bom ver todos vocês, que Deus nos abençoe sempre e que microseguros possa ser no Brasil uma história muito bonita nos próximos anos. Forte abraço. Muito obrigado, Velasquez. Olha,
Se surgir alguma pergunta, eu não sou expert, mas eu conheço os experts, então eu posso encaminhar. Agradeço pela sua participação, Velasquez, fica à vontade. Qualquer pergunta direcionada a você, a gente pode registrar e depois eu tenho certeza que você vai responder com o maior prazer. Nós vamos aproveitando o tempo, passando já para a nossa apresentação da Catherine. A Catherine, né, como eu mencionei, representa uma rede de experts globais de microseguro. Essa rede é responsável pela elaboração de um grande mapa mundi do microseguro. Eles fazem isso há muitos anos. A CNSEG, né, vem apoiando esse projeto ao longo dos anos. E esse ano nós tivemos uma nova edição e ela vai trazer aqui em primeira mão resultados específicos do Brasil, né? O mapa ele traz uma visão geral consolidada, mas hoje a Catherine vai apresentar para a gente em primeira mão alguns resultados específicos do Brasil, então um material muito rico e eu gostaria que a gente ouvisse com bastante atenção e depois a gente pode discutir um pouco aqui entre a gente. Muito obrigado, Catherine, pela sua participação, é uma honra ter você aqui no evento conosco aqui no Brasil. Thank you, Pedro. I'm just checking I can share my screen. Obrigada, Pedro. I'm sorry, Catherine, you're not going to be able to share your screen. If you could just present the results, we'll make the presentation available for participants afterwards. Okay, so there are quite a few charts. I hope it won't be hard for people to follow. Tem alguns dados que eu gostaria de compartilhar com o grupo e isso vai ser passado para vocês depois. Heitor, se for possível colocar a apresentação, a gente agradece. We're trying to put it up. Okay, great, thank you. Ok, obrigada. Fala para ela que não vai ser possível apresentar. Okay, Catherine, so it would not be possible to show your presentation slides right now, but we'll send over to the participants. We'll make it available, so you can start your presentation now. Great. So greetings, everybody from Luxembourg. It's really an honor to be here with you today. Olá para todos aqui de Luxemburgo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. What I'm going to cover is 4 main points here. So, how large is the insurance gap? Eu quero falar para vocês aqui hoje sobre 4 pontos principais. Qual o tamanho do gap de seguros? Why lack of access to insurance is a problem? Por que a falta de seguros é um grande problema? What the microinsurance network is doing about this? O que a Microinsurance Network está fazendo sobre isso? Including the results for Brazil of our 2020 landscape study. Incluindo os resultados do Brasil do estudo de panorama de seguros. And how you can get involved in our exciting and vibrant community. E como vocês podem se envolver na nossa animada e boa comunidade. In which CNSEG and ILO's Impact Insurance Facility are very active members and partners. Nós temos membros muito ativos, participantes, né, na nossa comunidade. So, lack of access to insurance is a huge problem. Então, a falta de acesso a seguros é um grande problema. I hope I'm not repeating what Camilla has already told you. Say that again. I hope I'm not repeating what Camilla has already told you. Espero não estar repetindo o que a Camila já falou. Não. But very often we hear about something called the protection gap in insurance. Mas com muita frequência nós ouvimos sobre algo chamado o gap de proteção em seguros. And usually this is nearly always spoken about in terms of the dollar value of things that are not insured. E de certa maneira isso é falado com frequência em termos de os dólares gastos em seguros. Which represents
about $500 billion per year in terms of premiums that are not earned. Que representa 5 bilhões de dólares anualmente em prêmios que não são recolhidos, não são gastos. 70% of the insurance markets globally. 70% do mercado de seguros globalmente. And about 0.6% of global GDP. E aproximadamente 0,6% de GDP. These numbers come from Swiss Re Research Institute. Esses números vêm do Instituto de Pesquisa Swiss Re. Now, based on our various landscape studies over the years, baseados nos nossos diversos estudos de panorama de microseguros através dos anos, we estimate that only about 400 million people from vulnerable households in emerging markets have some kind of insurance. Nós estimamos que apenas 400 milhões de pessoas em lares com algum tipo de vulnerabilidade têm hoje acesso a microseguros ou qualquer tipo de seguros. And an estimated 5 billion people have none. E estima-se que 5 bilhões de pessoas não têm nenhum tipo de acesso. To put this differently, para colocar isso de outra forma, we estimate that at most 1 person in 4 has access to insurance worldwide. Então, para colocar mais facilmente entendível, somente 1 a cada 4 pessoas estima-se que tem acesso a qualquer tipo de seguro no mundo. And we call this the people protection gap. Nós chamamos isso de lacuna de proteção de pessoas. So this is the problem that the microinsurance network was set up to address. Esse é o problema que a nossa instituição Microinsurance Network se propõe a resolver. I'm looking at my slide, which shows pictures of our members. I can see Camilla's boss, but I can't see Pedro. Eu estou olhando aqui para a minha apresentação, que tem algumas fotos de algumas pessoas aqui, e eu estou vendo a foto da Camila, mas não vejo a foto do Pedro. So we do this through membership and partnerships, and we bring together the entire inclusive insurance ecosystem, brought together by this vision of building household and resilience small businesses. Então, nós temos uma vasta rede de parceiros, de instituições dedicadas a fechar esse gap, a estar presente no microseguro, inclusive no Brasil, e resolver esses problemas dessa lacuna. It's a great resource where people can come together, and indeed from more than 60 countries where our members are based, Go on. Essa instituição, esse network, é muito importante porque junta pessoas de vários países com esse objetivo comum. To help build inclusive insurance market development. Ajuda a desenvolver, ajuda no desenvolvimento de seguros inclusivos. So we know that to make any market work, the insurance market, there are many different players. Então, nós sabemos que para desenvolver, para fazer o mercado de seguros trabalhar bem, funcionar, nós precisamos seguir vários planos. And so our membership reflects this. Então, nossa membresia reflete isso. With insurance companies and associations. Com empresas de seguros e associações. Technical service providers from insurtech platforms through to actuarial consultancies, think tanks and universities. Com empresas, técnicos, provedores de serviços técnicos, think tanks, universidades. Governments, public donors, and also private foundations and multilateral organizations like the World Bank. Governos, instituições financeiras, instituições como o Banco Mundial, todos estão envolvidos.
intermediaries, including, most importantly, microfinance institutions and their networks, intermediários as well as go on. Intermediários. Okay, go ahead. So the microfinance institutions, their networks, and also non-traditional intermediaries. Ok. Instituições de microseguros e também outros tipos de instituições estão envolvidos nesse projeto. Like InsurTech platforms. Como plataformas técnicas de seguro. In addition, regulators. Além disso, regulações. And impact investors. E investidores de impacto. Because everybody has their part to play. Porque todos têm a sua parte, o seu papel para fazer, para agir. Now, we began as a working group in 2002 and evolved into an independent organization, a network. Nós começamos como um grupo de trabalho em 2002 e evoluímos para um grupo independente in 2012. Em 2012. And we are now actively expanding our market development work. Nós estamos ativamente expandindo nosso desenvolvimento especially in de these mercado, regions especialmente nessas regiões where there is so much scope and need to develop these markets. Onde há um escopo tão grande, uma necessidade tão grande nesses mercados. We're very proud. Estamos muito orgulhosos that in Latin America, que na América Latina, we have a joint program with FIDES and the ILO's Impact Insurance Facility. Com duas associações, a FIDES, the other one again? The ILO's Impact Insurance Facility. A empresa de impacto de seguros. Where Camilla works. Onde a Camila trabalha. With a Latin American coordinator who is based in Bogotá. Com o coordenador da América Latina, que é baseado em Bogotá. With Fasicona. Luiz Fasicona. Now, part of what we do, an important part, is accelerating seminal research, partnerships and innovation. Parte importante do que nós fazemos é acelerar parcerias e buscar essas parcerias. And the most important research that we focus on these days is called our landscape of inclusive insurance. E o que nós fazemos de mais importante nesse momento, a pesquisa mais importante, nós chamamos de panorama de microseguros. This is a unique benchmark for tracking the number of emerging consumers who use insurance products that are designed for their needs. Ok, esse é um benchmark muito importante para rastrear o tipo de consumidor que está usando esses seguros e suas necessidades. We also look at the quality of the products that are available per type of risk. Também a gente também olha para o tipo de produto que está sendo oferecido e o seu uso. We want to encourage and help insurers to collect this customer-centric type of data. Nós encorajamos os nossos pesquisadores a coletar esse tipo de dado que é baseado na pessoa. Because this is an important part of driving inclusive insurance market development. Porque essa é uma parte muito importante em avançar com esse tipo de seguro inclusivo. So in 2020, we carried out primary research in 30 countries. 30? 30. Yes. Ok. Em 2020, nós fizemos essa pesquisa em 30 países. And one of these countries, I'm very happy to say, was Brazil. E um desses países, eu estou muito feliz em poder falar, que é o Brasil.
with extensive support from CNSEG and, in particular, Pedro. Com grande apoio da CNSEG e, particularmente, o Pedro. You can download the report in English or French or Spanish from our website. Vocês podem fazer o download dessa pesquisa, do resultado da pesquisa no nosso site, em francês, em inglês e espanhol. And I'm sorry we don't have it available in Portuguese. E sinto muito não ter ela disponível em português. Maybe this will follow next year. Talvez isso aconteça já no próximo ano. We will also be publishing country profiles before Christmas. Vamos estar também publicando perfis dos países antes do Natal. And the data that you will see in the slides later on the Brazil section, comes from these country profiles and some additional analysis that we've undertaken, especially for you today. E os dados que vocês vão ver na apresentação, quando vocês acessarem ela mais tarde, os dados sobre o Brasil refletem essa pesquisa que nós fizemos especificamente. Indeed, this is the very first time that a public audience is seeing this information. De fato, essa é a primeira vez que um público, né, uma audiência, outras pessoas, né, do público em geral, estão tendo acesso a essa pesquisa. I want to be very clear that we only publish aggregated data. Eu quero deixar bem claro que nós só publicamos dados agregados. And this is to protect the companies that so generously share their information with us for the good of the market. Isso é para proteger as empresas que tão generosamente nos fornecem esses dados, né, do bruto do mercado. Now, what I can tell you is that in Brazil there is quite a large insurance market. E o que eu posso dizer é que no Brasil tem um mercado bem grande de seguros. And we know that from again Swiss Re, insurance density is about $345 per year in terms of the premiums. This is from 2019. For microinsurance? For insurance generally. E no Brasil nós sabemos que a média de seguros de prêmios é $345. We also know that insurance penetration, or premiums divided by GDP, only represents 4% in Brazil. E nós sabemos que a penetração de mercado de seguros, né, que é o prêmio dividido pelo GDP, só atinge 4% no Brasil. But that makes it a significant sector. E isso faz do país um mercado significativo. And indeed, in 2019, for the whole insurance Brazilian sector, the premiums that were collected were worth close to $73 billion. Então, os prêmios recolhidos no Brasil somente em 2019 chegaram a 73 bilhões de dólares. But what you will see is that market has barely touched the surface of the low and middle income segment. Se vocês olharem, quando vocês virem a apresentação, vocês vão ver que esses números mal tocam a população de baixa renda e média renda. Now, in Brazil, you have a population of about 168 million people. No Brasil, vocês têm uma população de mais ou menos 168 milhões de pessoas. Of those, 93 million are living on between $2 and $10 a day. E 93 milhões dessas pessoas estão vivendo com $1 a $3 por dia. So we call these people low income, these 93 million people. Então nós estamos chamando esse grupo de baixa renda, esses 93 milhões. And there is another group of people. Tem um outro grupo de pessoas living on between $10 and $20 a day. Que vivem com 10 a $20 por dia. This is all on a purchasing power parity basis. E isso é todo um mercado inexplorado. These middle income people we can think of as an emerging middle class.
Nós podemos pensar nessas pessoas de média classe como uma classe emergente, represent another 60 million people. que representam outros 60 milhões de pessoas. Together, these are what we think of as the target customer segment for microinsurance or inclusive insurance. Juntas, essas duas classes são o que a gente considera o alvo do microseguro de forma geral. Now, when we talk about microinsurance, E quando falamos de microseguros, we are not talking about only microinsurance products or insurance products that may be included under microinsurance regulations. nós não estamos falando somente de produtos de microseguros que possam estar incluídos em regulações, em leis próprias para o microseguro. We're also not talking about massive insurance. Nós também estamos falando de seguro massivo. We're talking about insurance products that have been developed specifically to serve the low-income population. Estamos falando de produtos de seguros específicos, especificamente criados para pessoas de baixa renda. And by that we mean people living on between $2 and $20 a day. Então, nós estamos nos referindo, então, a pessoas vivendo com de 2 a 20 dólares por dia. Now, our primary research from Brazil Nossa consisted Nossa pesquisa principal no Brasil consisted of identifying all the insurers who were operating in this market segment. Constituiu também em mapear todas as seguradoras que estão trabalhando nesse segmento. We had, in the end, 10 insurance companies who provided us with data. Nós tivemos 10 empresas de seguro que nos providenciaram dados para essa pesquisa, Covering 49 different products. cobrindo 49 produtos diferentes. What is interesting O que é interessante de ver is the types of risks that are covered by these products. São os tipos de riscos que são cobertos por esses produtos. And the most common risk that is covered E o risco mais comum que é coberto is personal accident. são acidentes pessoais. Life insurance is also important. Seguro de vida também é importante. Followed by credit life, which is what we would expect. Seguido por linha de crédito, que é o que nós esperávamos. Out of all these products, only one was a bundled product. De todos esses produtos, esses 49, somente um era um produto oferecido em conjunto. Which is very different from what we've seen in other countries. Que é muito diferente do que nós vemos em outros países. Also, in terms of the proportion of microinsurance premiums. Então, em relação à proporção dos prêmios de microseguros, Relative to the entire insurance market. Relativo a todo o mercado de seguros, In Brazil, these represent just under 0.5%. just under? 0.5%. Ok. No Brasil, isso representa somente 0,5%. Né, os microseguros, produtos de microseguros comparados com todos os outros seguros. So, to compare those totals, this is $73 billion. Para comparar esses totais, são 73 bilhões de dólares. Compared to comparados com 325 million for microinsurance. 324 milhões de dólares em microseguros. But what we also know Mas o que nós também sabemos is that out of the total population, first of all, é que de toda a população, second of all, as a percentage of the low and middle income population, e em segundo, em relação à população de baixa renda ou de média renda,
there is scope for huge growth. Existe uma possibilidade de grande crescimento. So the emerging middle class, the low and middle income segment, represents 152 million people in Brazil. Então, essa faixa da população de baixa e média renda representa 152 milhões de pessoas no Brasil. Our most optimistic estimate based on the 2020 research is that only 13 million of these people have any form of microinsurance. Nossas estimativas mais otimistas são que somente 30 milhões dessas pessoas têm microseguros hoje. And there's a difference in cover between life and non-life business lines. Sorry? There is a difference in cover between life and non-life business lines. E existe uma diferença grande de seguros de vida e seguros de outros tipos. So, based on the target customer segment, baseado nesse público-alvo, only 9%, less than 9% currently have any form of cover. Menos de 9% dessa população, desse público-alvo, tem algum tipo de cobertura de seguros. For non-life products. Para seguros de não vida, de outros tipos de seguro que não seguro de vida. Including personal accident. Incluindo acidentes pessoais. Non-agricultural property insurance. Seguros de propriedade não agricultural. Home insurance. Seguro residencial. This has the possibility to grow more than tenfold. Isso tem possibilidade de crescer mais de 10 vezes. And for life insurance, e para seguros de vida, the opportunity is far, far higher. A oportunidade é bem maior. And by this we're talking about funeral insurance, credit life and life. Nós estamos falando de seguro funeral, crédito para a vida e seguro de vida. Now markets do not make themselves. Os mercados não se fazem a si mesmos. And we understand that there have been some barriers in Brazil. E nós entendemos que existem algumas barreiras no Brasil. And so we would like to work with you. Então nós gostaríamos de trabalhar com vocês para ajudá-los to overcome these barriers. A transpor essas barreiras. And help you to reach the scale that Brazilian population really deserves. E ajudar o Brasil a alcançar a escala, a magnitude que vocês têm a possibilidade de alcançar. So please reach out to us, to Camilla, to Pedro, and we would all like to help you in this endeavor. Então, junte-se a nós, nos contactem, que nós queremos, contacte a Camila, o Pedro, porque nós queremos ajudar o Brasil a alcançar seu potencial. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigado, Catherine. Thank you very much, Catherine. I suppose the individual results for Brazil will be available after the conference, right? Yeah, so I will send you a PDF of the slides. Ela vai enviar então, o PDF dos slides. Isso, a Camila, a Catherine vai disponibilizar para todo mundo o estudo focado. Sem prejuízo disso, eu já coloquei o link do estudo global aqui no chat no YouTube. Então, o link está disponível já. Catherine, did you have anything else to say? I think I interrupted you. No, that's all good. Okay, thank you very much. Obrigado também à tradutora, viu? Trabalho hercúleo. Obrigado. Bom, eu queria então abrir para perguntas. Me disseram que a gente poderia se estender um pouco aqui, mas também não quero passar muito do tempo para não atrasar a conferência. Então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aqui no chat do YouTube, eu posso encaminhar.
Eu só vou encaminhar uma primeira pergunta enquanto não chega outra para a Camila. Camila, a gente viu na abertura da conferência uma discussão muito importante sobre o papel do Estado na promoção do microseguro, né? Aqui no Brasil, o microseguro sempre esteve pendente de incentivos que podem ser tributários ou regulatórios. E aí, se você puder dar uma perspectiva de como é que isso acontece em diferentes partes do mundo, e se você, né, tem uma perspectiva sobre a evolução desse tema aqui no Brasil, eu te agradeceria. Claro, Pedro. No caso, quando você mencionou aí que o nosso nome mudou, né, de Microinsurance Innovation Facility, que seria algo como Programa de Inovação em Microseguros, para Programa de Seguros de Impacto. E essa mudança de nome, ela veio justamente pelo fato de que a gente quer fazer mais do que apenas microseguro. E o que isso quer dizer? No microseguro, como eu disse, a definição é o seguro focado em pessoas de baixa renda, mas os seguros de impacto, eles podem ser de diferentes tipos, e um dos tipos é também seguros promovidos pelo governo, porque o governo ele tem um papel muito importante na promoção dos seguros, além do microseguro. Então, esse é um primeiro papel que a gente vê aí ao redor do mundo. Então, um dos maiores exemplos do mundo é a Índia, né, onde o governo investe mesmo em parceria com as organizações privadas, então em parceria com as seguradoras, por meio de parcerias público-privada, para oferecer seguros de impacto, além de só seguros para a população de baixa renda, mas para pequenos agricultores, pequenas empresas, em parceria com o setor privado. Então, eu acho que uma das formas é por meio de parcerias público-privadas, que a gente vê que vem sendo bem eficiente em outros países, como a Índia, o México. Você usa da eficiência das seguradoras, né, porque são organizações privadas que são muito eficientes, mas ao mesmo tempo com a função social do governo. Então, eu acho que esse é uma primeira forma de envolver o governo nessas discussões. Bom, Camila, obrigado. Bom, não surgiu nenhuma pergunta adicional aqui no chat, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a organização do evento, agradecer a participação da Catherine, da Camila, do Velasquez, que, né, já seguiu para uma outra reunião. Convidar todo mundo para conhecer o estudo que a Catherine apresentou, que é o Mapa Mundi do Microseguro, está disponível no site do microinsurancenetwork.org. E a gente vai receber, depois a organização está informando aqui, que a gente vai receber por e-mail as apresentações da Camila e da Catherine com os dados focados no Brasil. Então, muito obrigado e até breve. Um abraço. Muito obrigado, Pedro. Camila, aos nossos convidados, muito obrigado.